O sussurro da alma cansada. Há um sussurro que ecoa no coração das mulheres, das anciãs, das jovens e das que habitam os mundos invisíveis. É o som do divino feminino dizendo: eu cansei. Cansou de se moldar para caber, de carregar feridas ancestrais, de ser luz para todos enquanto mergulha em suas próprias sombras sem apoio. Mas este cansaço não é o fim. Ele é o portal. O sinal de que algo precisa mudar, de que a jornada precisa continuar, não mais curvada, mas erguida. Ela não desiste. Ela se liberta. E é a partir desse lugar de exaustão sagrada que ela escolhe seguir, com verdade, com firmeza, com alma. O cansaço sagrado, quando o coração não aguenta mais. Chega um momento na jornada em que até a alma pede silêncio. Não o silêncio da submissão, mas o silêncio da pausa necessária, do recolhimento sagrado, da recusa de continuar em batalhas que ferem mais do que curam. O divino feminino, essa força ancestral que habita todas as mulheres e todos os seres que carregam a sensibilidade da criação, está exausto. Não é um cansaço comum, é um cansaço antigo. Um peso acumulado por gerações de silêncios forçados, de doações sem retorno, de papéis impostos como se fossem destino. Ela está cansada de ser tudo para todos, de ser força em tempos de guerra, consolo nas horas de dor, presença constante mesmo quando ausente de si. Ela se esgotou de colocar os outros no centro, enquanto se mantinha à margem, sustentando sonhos que não eram seus, apagando sua chama para não incomodar. Esse cansaço é sagrado, porque é ele quem a desperta. É ele quem a obriga a parar, a ouvir o próprio corpo, que há tempos grita em dores disfarçadas, a sentir o próprio coração, que pulsa num ritmo de urgência, pedindo espaço, pedindo verdade. Ela começa a se perguntar: quantas vezes me abandonei em nome do amor? Quantas vezes engoli minha intuição para manter uma paz que só existia na aparência? Quantas partes de mim foram caladas, podadas, moldadas, para caber em expectativas que não me pertenciam? O coração não aguenta mais. E não deveria aguentar mesmo, porque ele não foi feito para carregar fardos, foi feito para ser livre, inteiro, vibrante. O divino feminino entende, enfim, que não precisa continuar sendo mártir para provar seu valor. Ela não precisa mais se doar até o esgotamento para ser amada. Ela não precisa curar o outro à custa de sua própria ferida. Ela pode e deve se escolher, colocar as mãos sobre o próprio peito e dizer: agora sou eu quem cuido de mim. Esse é o primeiro passo de sua libertação. Não é fuga, é renascimento. Ela se permite deitar, chorar, respirar, se desfazer do que pesa e aos poucos se reconstruir. Não como antes, mas como nunca foi antes, inteira, consciente, dona de si, porque o cansaço sagrado não é o fim da linha, é o portal para um novo caminho. Rompendo correntes, libertar-se das expectativas alheias. Há um momento inevitável na jornada do divino feminino em que ela sente, com todas as células do seu corpo, que não pode mais viver a vida que os outros desenharam para ela. Não por revolta, mas por exaustão. Não por ego, mas por instinto de sobrevivência emocional. Ela começa a perceber que boa parte do seu sofrimento não vem das suas escolhas, mas das expectativas que foram colocadas sobre seus ombros desde sempre e que agora já pesam demais. Ela se dá conta de que passou boa parte da vida tentando ser a filha ideal, a parceira compreensiva, a mulher fácil de lidar, a espiritualizada, a acolhedora, a constante. Tentou agradar, caber, servir. Tentou se moldar a um mundo que nunca foi moldado para ela. Tentou ser leve até quando o mundo pesava demais.
E nesse processo, foi se esquecendo de si, foi se afastando do que verdadeiramente sentia, desejava, acreditava. Foi se diminuindo para não incomodar, se calando para manter a harmonia, sorrindo enquanto por dentro implodia. Mas algo muda, de forma lenta e ao mesmo tempo urgente. Um incômodo começa a crescer por dentro, uma vontade de se ouvir mais do que ouvir os outros. Uma voz interna que já não pode mais ser ignorada e que começa a gritar quando ela tenta abafá-la. É o chamado da alma. Rompa as correntes. E ela rompe. Ela rompe com a culpa de dizer não. Rompe com a obrigação de agradar a todos. Rompe com o medo de ser rejeitada ao mostrar sua verdade. Rompe com a velha necessidade de se provar o tempo todo. E não é um rompimento fácil, porque libertar-se das expectativas alheias é também abrir mão da aceitação superficial, do pertencimento condicionado, das palmas vazias. Mas ela entende que esse é o preço da liberdade, e ela está disposta a pagar. No começo, é assustador, porque os papéis antigos davam segurança, ainda que limitassem. Ela sabia o que os outros esperavam, e isso, por mais doloroso que fosse, criava uma espécie de ordem. Mas agora, sem essas amarras, ela precisa se reinventar. Precisa olhar para si e perguntar: o que eu realmente quero? Quem eu sou, longe das definições que me deram? E essa pergunta não vem com respostas prontas. Ela exige coragem, reescrita, solidão. Mas aos poucos, o vazio deixado pelas velhas máscaras vai sendo preenchido com autenticidade, com presença, com uma nova força. Uma força que não grita, mas sustenta, que não precisa ser vista, porque se basta. Ao romper com o que esperam dela, o divino feminino descobre o que ela espera de si mesma. Ela descobre que pode escolher seus próprios rituais, suas próprias verdades, seus próprios caminhos. Descobre que pode ser firme sem deixar de ser amorosa, selvagem sem deixar de ser sagrada, silenciosa sem deixar de ser potente. E finalmente ela entende. Não nasceu para se encaixar, nasceu para expandir. Não nasceu para corresponder, nasceu para criar. Não nasceu para cumprir papéis, nasceu para ser inteira. Esse é o verdadeiro rompimento, o corte invisível das amarras sutis que sempre tentaram aprisioná-la em formas pequenas. E ao se libertar, ela não se afasta da vida, ela se aproxima com mais verdade, mais presença, mais alma. Renascimento da soberania, reescrevendo a própria história. Depois de tanto tempo vivendo sob expectativas, papéis e dores herdadas, o divino feminino finalmente se olha no espelho e não vê mais a mulher que esperavam que ela fosse. Ela vê algo novo, algo antigo ao mesmo tempo. Uma força que sempre esteve ali, mas que agora emerge com clareza. A mulher que já se cansou, que já rompeu correntes, agora se reconhece como autora da própria existência. Ela compreende que sua vida não precisa seguir roteiros prontos, que não deve mais se guiar por narrativas herdadas, que pode e deve reescrever sua própria história com as mãos firmes, o coração desperto e a alma livre. O renascimento da soberania é silencioso, mas profundo. Não vem com holofotes, vem com enraizamento. Não exige aprovação, exige presença. Ela percebe que não precisa mais ser aceita por todos, porque finalmente foi acolhida por si mesma. Ela começa a se ouvir com mais carinho, a se escolher com mais frequência, a se respeitar sem culpa. A mulher que renasce em soberania não pede desculpas por ocupar espaço. Ela não se diminui para caber em narrativas alheias.
ela não se mede mais pelos padrões de sucesso do mundo, mas pela paz que sente ao colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que foi leal à sua verdade. Essa mulher não precisa provar mais nada para ninguém. Ela sabe o que carrega, sabe o que viveu, sabe o que superou. E mesmo com todas as dores, mesmo com todas as marcas, ela se levanta, inteira, imperfeita, luminosa, e começa, com coragem, a recontar sua própria história. Uma história onde ela não é mais vítima nem salvadora de ninguém, onde ela deixa de ser coadjuvante da vida dos outros para se tornar protagonista da sua própria jornada. Ela entende que tudo pode ser reescrito, que ela pode mudar de ideia, que pode recomeçar, que pode honrar quem foi e ao mesmo tempo abrir espaço para quem está se tornando. Porque reescrever a própria história não é negar o passado, é curar o passado com escolhas conscientes no presente. E cada nova escolha é um ato de soberania, cada limite estabelecido, cada não que ela diz sem culpa, cada sim que nasce do seu centro e não da sua obrigação. Ela não precisa mais vestir a armadura para ser forte. Ela é forte porque é vulnerável, porque é honesta, porque é inteira. E ser inteira é o verdadeiro poder. Nessa nova história, ela é selvagem e sagrada, sombra e luz, dúvida e certeza, silêncio e grito. Ela é mulher que renasce de si mesma, que olha para trás com compaixão, não com arrependimento, que olha para frente com esperança, não com ilusão, que caminha com os pés na terra e a cabeça nas estrelas. Porque o divino feminino que renasce soberano não se curva mais diante do medo, ele dança com ele. Não foge mais da dor, ele transforma. Não espera mais permissão, ele cria. E assim, passo a passo, palavra por palavra, ela reescreve o enredo da sua alma e descobre que ser fiel a si mesma é a forma mais profunda de liberdade. A jornada. Continua, deusa em movimento, não em espera, quando o divino feminino se liberta das correntes das expectativas e reescreve sua própria história. Ela não faz isso com a ideia de que chegou ao fim de sua jornada. Ao contrário, ela começa a entender que a jornada nunca terá um fim definitivo, pois o caminho é, por essência, contínuo. Ela percebe que a vida é movimento, é fluxo, é transformação. Não importa quantas vezes ela se reinvente, quantas vezes ela se perca para se encontrar, a jornada continuará. A deusa não é estática, não espera que o destino chegue até ela como uma promessa cumprida. Ela sabe que o que ela tem é o agora, o presente, o passo que ela dá a cada momento. Ela não fica esperando pelas condições perfeitas para agir, porque entende que a perfeição está no movimento. Ela se permite ser e se tornar, sem precisar se prender à ideia de que tem que ser algo ou alguém definido. Ela se permite seguir o fluxo de sua própria natureza, que é cíclica, imprevisível, viva. A deusa em movimento não se preocupa com o futuro, porque sabe que o futuro não é algo que se espera passivamente, mas algo que se cria no presente, com cada ação, cada escolha, cada olhar, cada pensamento. Ela não espera permissão para seguir. Ela não espera que a vida se alinhe em seu favor, porque sabe que a vida está sempre alinhada com ela, independente dos desafios que possa enfrentar. A deusa não se senta e espera por respostas externas. Ela escuta as respostas que já existem dentro dela. Ela não espera que o mundo mude para ela florescer. Ela floresce onde está, com o que tem, com o que é, porque sabe que sua essência é vasta, que sua energia é infinita.
Ela não se permite ser limitada pelas circunstâncias. Ela não se prende ao passado, não vive na promessa de um futuro distante. Ela vive no agora, com todo o vigor e a sabedoria que ele oferece. Cada passo é uma manifestação do seu poder, uma reafirmação de que ela é deusa, porque é capaz de se mover com confiança, mesmo nas incertezas. Cada curva da jornada é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de expansão. Ela sabe que não importa quão difícil seja o caminho, pois o caminho é sempre uma parte da evolução de sua alma. Ela não se arrepende do que foi, nem se angustia com o que será. Ela simplesmente vive. Ela move-se, ela cria, ela transforma, ela renasce. A jornada não é uma linha reta, é uma espiral. E a deusa está em constante movimento, aprendendo a dançar com a vida, a fluir com a mudança. Ela entende que o maior poder não está em chegar a um destino final, mas em ser capaz de continuar, com coragem e autenticidade, sem esperar que o mundo ou as circunstâncias a validem. Ela é a própria validação. A jornada continua e ela caminha com graça, sabendo que não precisa esperar por nada ou ninguém para viver sua verdade. Ela não espera a aprovação de outros, pois ela já se aprovou. Ela não espera ser salva, pois ela já é sua própria salvadora. E assim, sem pressa, sem medo, ela segue em movimento, sempre se renovando, sempre se transformando, porque o seu caminho é, por definição, a expressão de sua divindade.